Aleluia. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento. Espírito Santo, fala comigo. Amém. Diga isso para ele, fala comigo. Fala comigo. Me molda, me transforma, me edifica. Tira aquilo que o Senhor não gosta, coloca aquilo que o Senhor planejou para mim. Me faz andar pela vereda, pelos caminhos que o Senhor traçou para mim. Em nome de Jesus eu quero que essa palavra fale comigo. Fala, Senhor, comigo. Fala com a minha igreja. Fala, meu Deus, com os líderes. Fala, Senhor, com todos os jovens. No nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda distração, toda voz que vem para impedir que nós recebamos aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Domingo passado eu comecei uma série. Pode baixar meu microfone um pouquinho. Domingo passado eu comecei uma série que nós decidimos dar o nome para ela de quê? Quem lembra qual foi o nome? Os 5 torpedos da graça. E eu só consegui falar do primeiro. Hoje eu só vou conseguir falar do segundo. Então ainda tem muito torpedo por vir aí. Amém? Amém. Mas quem se lembra qual que era o primeiro torpedo? Qual foi que eu falei? Vamos ler? Romanos 8:31. Você vai se lembrar. Está ali, olha. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo tinha falado uma série de coisas. E ele diz, está aqui o torpedo, quando essas coisas vierem te perturbar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir de um jeito diferente? Se Deus é por mim, Se Deus é por mim, quem será contra mim? quem será contra mim? Eu sei que você odeia que eu faço isso, mas eu vou pedir para você falar com a pessoa que está do seu lado. Se Deus é por você, quem será contra você? Por que eu faço você repetir isso? Está lá em Efésios 5:18, não precisa abrir, sabe? A Bíblia fala que nós nos enchemos falando entre nós. Então, quando você está repetindo para alguém, quando você está falando para alguém, você está se enchendo, e você está enchendo o irmão também. Vai que o irmão está vazio hoje de manhã. Vai que ele está precisando de um café, como o Gustavo falou, né? Que tem umas pessoas que estão meio xoxa ainda, também assim. Amém? É vital, querido, que eu e você tenhamos revelação dessa verdade tão poderosa. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Essa verdade precisa deixar de ser simplesmente uma frase de efeito, um jargão evangélico, né, um dizer do pastor, e passar a ser realidade na minha vida e na sua. Nós precisamos passar a nos abastecer, comer dessa verdade, a caminhar por ela, viver por ela. Está passando por Cristo, está passando no meio do vale, Deus é por mim. Está passando dificuldade financeira, Deus é por mim. As coisas não estão lá fáceis no emprego, Deus é por mim. Aleluia, é isso aí. Mas não só isso. Complete a frase. Ao invés de dizer só Deus é por mim, diga, se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Não vai ser a doença, não vai ser a crise financeira, não vai ser o problema familiar, não vai ser nem pecado. Deus é por você. Diga amém. Amém. Deus é por você. Todos os dias, como eu falei aqui, nós enfrentamos desafios. Todos os dias nós passamos por algum tipo de problema. Cada dia traz o seu próprio gigante para que você desmonte ele, para que você o vença. Você sabe, eu listei aqui uma série de desafios que todos nós que vivemos aqui na América passamos, vivemos, experimentamos, convivemos com ele. Quer ver um desafio? Quer ver algo com o qual você convive todos os dias? O risco de uma deportação iminente. Todos nós convivemos com isso. Você está dirigindo, você está indo trabalhar, você está fazendo as coisas, você está correndo esse risco. Em qualquer lugar do mundo, você corre o risco de passar perto de alguém que está infectado com um vírus e aquela pessoa dá um sorriso para você e você acaba pegando o vírus. E vamos ser honestos, essas viroses são horríveis, não são? É dor de cabeça, é vômito, é uma espirração e tosse, uma série de coisas.
Todos nós estamos expostos a muitas coisas. Nós estamos expostos também à chance de receber um diagnóstico ruim, desfavorável. Nós passamos pela possibilidade de perder tudo. Quantas pessoas eu conheci, irmãos, que quebraram? O pastor, você não está pregando muita graça hoje, não. Eu já vi pessoas falirem aqui na América, brasileiros. E é uma situação muito ruim, quando a pessoa assume que ela tem que voltar, né? Como às vezes elas dizem, com a mão na frente e a outra atrás. Veio para cá para ganhar a vida e volta mais complicado do que quando veio. São riscos. Mas são riscos para os quais a palavra de Deus disse para mim e para você: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Nós precisamos nos apropriar dessa e de tantas outras verdades que tem na palavra de Deus. E a maneira como você se apropria é pela fé, é aplicando a fé. Não é repetindo 3 vezes, não é dando 3 pulinhos, não é abrindo a janela de manhã e dizendo: eu vou falar para o vento, quem sabe, né, bate no vento e volta em mim. Não é assim. É pela fé. Tudo na vida do crente, tudo na sua vida, a partir do momento que você entregou sua vida para o Senhor, é pela fé. Eu falo isso para os meus discípulos o tempo inteiro: você não é mais meramente um ser humano. No momento em que você entregou sua vida para o Senhor, você foi de ser humano morto, caído, condenado por causa do pecado, a um ser espiritual. Diga: eu sou um ser espiritual. Vamos mudar a frase só um pouquinho. Diga: eu sou um espírito. Repita comigo: a partir do momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu não sou mais simplesmente humano. É difícil falar assim, não é? Às vezes a gente não quer crer nisso. Mas a palavra de Deus diz isso numa capa outra, querido. Nós não somos mais simplesmente humanos. Eu vou te mostrar isso na palavra de Deus, em 2 textos fantásticos, que sempre preguei sobre eles, né? Eu aprendi, eu converti ouvindo esses textos. Ficou muito forte no meu coração, onde a Bíblia mostra isso, que você é um ser espiritual. Pastor, mas eu sou de carne. Pois é, você está enganado. Vamos ler lá comigo? 1 Tessalonicenses 5:23. O que diz lá? Ó, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, 3 coisas: espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Mas aí tem gente que acha que espírito e alma é a mesma coisa. Existe, na teologia, nós chamamos isso aí de visão tricotomista ou visão dicotomista. Os tricotomistas são como eu, eles creem nessa trindade do ser humano: espírito, alma e corpo. Os dicotomistas, tem muito crente dicotomista, enganado, coitado. Ele acha que o homem é alma e corpo. Ou alguns dizem espírito e corpo. Mas a Bíblia diz que as 2 coisas não são a mesma coisa. Um outro texto da palavra de Deus, lá em Hebreus 4:22, 4:12, diz assim. Quer ver? Abre para mim. Cadê, sabe? Hebreus 4:12. Enquanto ela vai abrindo o livro, você vai ver que a palavra de Deus separa as 2 coisas. 1 Tessalonicenses está dizendo das 3: espírito, alma e corpo. E Hebreus 4:12, que está ali agora, diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir quem, irmãos? Alma e espírito. Alma e espírito. A forma facinho de você memorizar, de você aprender isso aí, é repetindo o que eu vou pedir para você repetir. Não tenha medo, não vou fazer você repetir nada antibíblico. Diga: eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Nem todo mundo está muito convicto, não. Vamos falar de novo? Eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma.
habito num corpo. Eu habito num corpo. Mais uma vez, eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. Eu tenho uma alma. E eu habito num corpo. Eu habito num corpo. Vou provar para você. De um jeito muito fácil. Por que que você já é um espírito? Só seres espirituais conseguem entender coisas espirituais. Quer que eu te fale uma coisa extremamente espiritual? Dá dinheiro para os outros. Vim aqui à frente, todo domingo, e trazer 10% do seu salário, e às vezes até mais uma oferta, é coisa que só doido faz. Não, pastor, não é doido. São seres espirituais, porque o dízimo é espiritual. Oferta é espiritual. Vamos ser honestos? Você pegar 10%, quando você fala isso para o mundano, quando você fala para aquele que é incrédulo, aquele que está dentro da van com você indo para o trabalho, você fala para ele que você dá 10% na igreja, o que ele fala que você é? Não, tem umas palavras mais bonitas que essa. Você é um otário, você é besta. Não é assim? Mas você vem e traz todo domingo. E quanto mais você dá, mais você prospera. A verdade é essa. Só seres espirituais entendem e se conseguem fazer isso. Você vem na igreja e se um demônio manifestar aqui, alguém que já viu uma pessoa manifestada com um demônio? Levanta a mão quem já viu. O resto precisa ver então. Quando você vê uma pessoa manifesta com um demônio, você tem duas formas de analisar aquilo. Se você for crente, a primeira coisa que você fala é: toma rápido! Mas se você ainda não é um ser espiritual, muito provavelmente você vai sair correndo por aquela porta ali. Eu me lembro de um pastor conhecido, amigo meu, em que um dia eu falei para ele: você precisa ter experiência de expulsar um demônio, pastor. E um dia ele estava pregando e no meio do culto uma pessoa ficou possessa lá, sentado. E muita gente se assustou e daqui de cima ele deu um grito: calma, calma todos! Nós temos duas saídas, uma ali, uma pela lateral. Calmamente os irmãos podem sair. Vê se isso é coisa. Seres espirituais identificam questões espirituais. Aquele que não é espírito, ele olha alguém na igreja ser curado de uma enfermidade, de um câncer, de uma AIDS, de um problema sério, por exemplo. Ele fala: não, o diagnóstico estava errado. O crente olha e ele faz o quê? Glória a Deus, foi Deus quem fez. Foi Deus quem curou. Aleluia. Muitas vezes a pessoa precisa chegar ao fundo do poço. Ela precisa chegar no lugar mais difícil da vida dela, para ela aceitar alguém com a mão na cabeça dela e orar por ela, para que haja transformação, para que haja cura, para que o milagre aconteça. Ela ainda não entendeu. Aquele que não é espiritual, ele ainda não entendeu, né? Aquilo que nós acabamos de ler aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O crente, ele diz: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. O incrédulo olha para uma frase como essa e fala: você doidou de vez. Ninguém quer morrer, irmãos. Paulo não disse: eu anseio pela morte. Não foi isso que ele falou. Ele disse: enquanto eu estou vivendo aqui, eu vivo Cristo, eu prego, eu vou para a igreja, eu oro, eu ensino a palavra, eu escrevo livro. Mas se eu morrer, então é o lucro, é o prêmio da soberana vocação. Eu estou indo para os braços do meu amado. Aleluia. Nós olhamos para a morte de uma maneira diferente. Pastor, você é assim, olha, você quer perder alguém? Não quero não, não quer perder meu filho, nem minha filha, nem minha mulher, não quero não. Eu mesmo quero morrer. Eu acho que tem tanta coisa para mim fazer aqui ainda. Essa é uma das grandes crises que eu como pastor enfrento. É de pensar: é tanto para fazer, mas tão pouco tempo. Se fosse por mim, tinha culto todo dia, de manhã, de tarde, à noite, para dar tempo de falar o que eu quero falar. Aleluia. Nós vamos chegar a esse estágio de ter culto nessa igreja todo dia, de ter uma atividade aqui todo dia. Que aí você vai estar tão recheado de atividade, você vai dizer: hoje eu vou no culto da manhã, não, domingo que vem eu vou no da tarde. Vou para a praia que é verão, hoje eu vou no da noite. Aí tem gente que vai olhar na agenda: quinta
Gustavo, então eu vou. Não é assim que as pessoas fazem? É assim que eu fazia quando eu converti. Aí acabei de confessar pecado. Misericórdia. Mas tudo isso, irmãos, que eu falei para você, é só pela fé. Você dá dízimo pela fé. Você ora para uma pessoa manifestada com demônio pela fé. Você vem à frente para receber uma cura pela fé. Mas o que é fé? Eu sei que você sabe, mas vamos ler de novo. Está lá em Hebreus 11, versículo 1. Ora, já está lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É a certeza e a convicção. Mas vamos ser honestos. A sua fé é abalada de vez em quando? Sim ou não? A minha às vezes é. A minha às vezes é testada. A nossa fé às vezes é abalada. A Bíblia chega a dizer que o milagre que demora demais, ele enfraquece a convicção. Às vezes você está esperando e não acontece. A fé tem a tendência de desvanecer. Mas hoje, nem está no meu esboço, mas eu vou te falar uma coisa aqui que é inimiga da fé. Não está aí nos 4 que eu coloquei, sabe? É a mensagem errada. Você ouvir a mensagem errada, sua fé vai ser minada. Se você é daqueles que fica olhando quando tem grupo de WhatsApp, Instagram, Facebook, seja lá o que tem aí fora, dizendo, ela está ali, ela está agora em frente ao fulano de tal, ela está ali naquele mercado, isso, aquilo outro. Se você é daqueles que adora a desgraça, a notícia da desgraça, a notícia do mal, filho, a sua fé vai ser minada. Eu sou daqueles que gostam da notícia da fé. Aleluia. O Senhor vai te livrar. O Senhor vai te guardar. Pastor, nada vai chegar perto de você. A palavra de Deus diz que sobre a sua cabeça, sobre a sua tenda, não vale encantamento. Pode fazer bruxaria, pode jogar sal grosso no seu quintal, pode fazer o que for, você não vai ser atingido. Aleluia. Caiu 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser alvejado. Amém. Eu gosto desse tipo de mensagem. Glória a Deus. São essas que me proporcionam, Gustavo, são essas que me fazem ir para uma semana munido contra os desafios do dia a dia. Você sabe que existe uma rádio, oh Deus, eu não deveria falar assim, mas existe uma rádio maldita aí fora, chamada Rádio Peão. Já ouviu falar dela? Você entra na van, você entra no carro, alguém tem que contar uma desgraça para você. Tá queimado. Alguém tem que falar algo negativo, que é alguém que traiu, que é alguém que morreu, que é alguém que está com câncer, que é alguém que... Pastor, mas essas coisas existem? Existem! Mas dê notícia boa. Libere a palavra boa. Amém. Domingo passado eu falei para você de 4 inimigos da fé. Nem vou ler os versículos, Sara. Eu falei da condenação. Eu mesmo leio aqui. Romanos 8:1-2 diz agora, pois já nenhuma condenação. O mundo quer nos condenar. Mas a Bíblia diz que já não tem mais nenhuma. Outro inimigo da fé. Inimigo diz que o Senhor quer que a gente esteja agarrado nela. É a escravidão. Escravidão do pecado. E a Bíblia diz, você não recebeu o espírito de escravidão, filho. Você recebeu o espírito de adoção. Você hoje é filho. E através desse espírito você pode dizer, papai, eu sou filho. Alguém diga glória a Deus, pelo amor de Deus. Outro inimigo da fé é o sofrimento. Porque as pessoas olham para o sofrimento do jeito errado. Se você olhar para o sofrimento como sofrimento, você vai sofrer. Foi interessante, né? Se você olhar para o sofrimento como sofrimento, você vai sofrer. Mas se você olhar para o sofrimento como uma oportunidade para Deus manifestar a glória dele, aí você vai se alegrar. Aleluia. Glória a Deus. Quer um exemplo simples? A Bíblia diz que quando você é roubado, o que Deus faz com você? Restitui em dobro. Não estou falando que eu queria ser roubado, não, mas quase que dá uma vontadezinha. Porque já que Deus vai dar em dobro, eu relaxo. O diabo toma, Deus dá em dobro. Não é assim? Ninguém quer ser roubado. Mas você tem a certeza que se acontecer, você tem um recurso do céu. Glória. Outro inimigo da fé é a fraqueza. Esse eu falo sempre dele. Paulo disse, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Está falando do sofrimento, mas a fraqueza é também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Sim, nós somos fracos.
mas Ele nos assiste. Alguém poderia estar pensando assim, o pastor falou, ele não entrou ainda no segundo torpedo, então eu vou entrar. O primeiro é você dizer, Deus é por mim. Diga, Deus é por mim. Diga com mais convicção, Deus é por mim. Deus é por mim. O segundo é, eu fui justificado. Repita, eu fui justificado. Antes de eu entrar na palavra propriamente dita, como eu queria poder falar. Eu quero mostrar para você um vídeo que o pastor Eibe gravou e eu faço questão que você assista. Preste muita atenção. Sara vai colocar para nós ali. E tem tudo a ver com isso que eu estou falando para você aqui agora, de justificação. Olá, queridos, tudo bem? Eu estou super animado sobre um novo curso que eu gravei para Paz Bible School, que é intitulado Você é a Justiça de Deus. Eu vou te falar, eu tenho ouvido tantos testemunhos, não só de outras pessoas, mas na minha própria vida, como essa revelação de que você é a justiça de Deus, como transforma a vida do cristão de fato e de verdade. E eu quero repassar isso para você nesse curso tão precioso. E eu vou estar fazendo um lançamento desse curso. Nesse lançamento, que é uma live, vai ser muito especial, porque nessa live eu vou estar dando um spoiler, vou estar explicando algumas coisas e como você poderá então também fazer esse curso. Então participe dessa live, tá? Vai ser muito bom, olhando com expectativa, dia 2 de abril às 20 horas. Que dia que vai ser, irmãos? 2 de abril. 2 de abril, 20 horas do Brasil, daqui hora aqui? 7 horas. Agora é só uma hora? Mudou o horário, glória a Deus, aleluia. Então, dia 2 de abril, 7 da noite. Amém? Amém. Eu vou colocar uma pessoa aqui encarregada de mandar uma mensagem lá no grupo, lembrando. Quem que eu vou pôr encarregada aqui? Você, Jéssica. Você vai mandar uma mensagem lá dia 2. Irmão, vigia. É hoje. Mas vocês prestaram atenção no tempo? No curso dele? Você é a justiça de Deus. Eu vim aqui hoje, nem sabia disso, porque o vídeo só foi liberado pra gente essa semana. Minha palavra está pronta há um tempo. Eu vim aqui hoje falar para você que você foi justificado. Você é justiça de Deus. Você sabe que todos os crentes, eles conseguem enxergar o Senhor como Jesus, que é o Senhor da vida deles. A maioria consegue se relacionar com o Senhor como Senhor. Alguns, não tantos, avançam um pouquinho e chegam ao entendimento de que Ele também é o Salvador da vida deles. Até o mundano reconhece que Jesus é Senhor, a maioria deles. Nem todos dizem que Ele é o Salvador da vida deles. Agora, a questão de $1 milhão aqui hoje é: quantos de nós nos relacionamos com Jesus Cristo, o justo, o justificador, aquele que te fez justiça de Deus, nele mesmo, Cristo Jesus? O segundo torpedo é: eu fui justificado, eu sou justiça de Deus. Conte isso para alguém que está do seu lado, rapidamente, em 10 segundos. Conte rápido, vamos. Você é feito justiça de Deus. Você é feito justiça de Deus. Está lá no versículo 32 do mesmo capítulo, Romanos 8:32 diz assim, olha, quer ver? 33, Sarinha. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aleluia. É Deus quem os justifica. Pastor Eibe acabou de falar assim, quando você entende a justiça, tudo muda na sua vida. Quando você entende que você foi justificado, muda a sua história. Pastor, eu já entendi. Olha, não sei. Então por isso que eu vim aqui hoje pregar sobre isso. Entender que você é justificado é algo fantástico. Mas para te ajudar a entender isso, em poucos minutos, eu vou ler aqui com você um texto e vou te contar uma história. O texto que eu quero ler com você está lá em Hebreus 8, versículo 12. O autor de Hebreus está repetindo uma frase do próprio Deus, quando ele disse, vamos ler juntos? 1, 2 e... Pois, para com as suas iniquidades,
usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui está a base da justificação. É o Senhor dizendo: eu vou usar de misericórdia com os seus pecados. O que você merece, eu não vou te dar, que é o castigo. Mas o que você não merece, que é a minha graça, o meu favor, isso você vai ter de mim. Aleluia. Esse Deus tão poderoso, o El Elyon, que a gente falou aqui, consegue sofrer de um mal humano. Que isso, pastor? Você agora falou um trem esquisito. Deus está dizendo que Ele vai ter uma santa amnésia. Não vou me lembrar dos seus pecados. Não vou me lembrar do que você fez de errado. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o perdão. Ele está dizendo ali, olha, com as suas iniquidades, eu vou usar de misericórdia. Mas não só isso. Eu vou esquecer de tudo que você fez. Amém. Glória a Deus. Eu vou sofrer uma santa, ele que é santo, ele pode dizer, né? Eu vou sofrer uma santa amnésia. Pessoas vão querer me lembrar. Você mesmo vai querer me lembrar, mas eu vou te dizer, não me lembro dos seus pecados. Quando você confessa o mesmo pecado 2 vezes, filho, é pura incredulidade. Será que foi só eu que já fiz isso? Me ajuda aqui. Tem mais alguém aqui que já confessou o mesmo pecado mais de uma vez? Tem? Então eu não sou o único, não? Sabe quando te dá aquela sensação se você confessou o pecado, né? Mas aí você fica, será que valeu o que eu fiz? Acho que foi minha emoção. Senhor, eu vou confessar de novo. Naquele momento o Senhor olha para você e diz, I don't know what you're talking about. Eu não sei o que você está falando. Mas Senhor, eu fiz. Eu não me lembro. Mas tem mais. Eu não só não me lembro, como eu já te perdoei. Ah, é, Senhor? É. O Senhor já perdoou. Vamos ser honestos. Essa mensagem, ela é muito boa para parecer. Ela não parece assim meia falsa. De tão boa, ela não parece convincente. Mas só o Deus da glória pode dizer para você, eu te perdoo. Aleluia. Vou te contar uma historinha para te ajudar a entender como é que é isso. O que é o perdão e o que é a justificação. Imagine que um homem... Acho que eu vou pegar alguém de exemplo aqui. Peraí, não, pode ficar aí. Peraí, calma. Luiz, eu posso fazer você o personagem da minha história? Você vai ficar quietinho no seu canto. Pode? Imagine que o Luiz... Você tem certeza? Que eu vou denegrir muito a sua imagem aqui agora. Meu Deus. É só uma fantasia, irmãos. Imagine que o nosso irmão Luiz um dia deu na telha dele e ele falou, eu vou roubar um banco. Aí ele prepara, ele pega aquela máscara, né, o ski mask, aí ele põe um hoodie e ele se prepara todo, luvas, aquela coisa toda, ele pega a arma dele, vai lá no banco, ele chega lá e aponta a arma pro pessoal lá, e ele pega todo o dinheiro. Ele não contava que tinha uma viatura passando por ali naquela hora. E o gerente do banco discretamente apertou o botão do alarme silencioso. E quando o Luiz está saindo correndo com um saco cheio de dinheiro, quem entra pela porta? A polícia. Mãos ao alto! Você está preso! E ele então é levado, preso, ele foi pego em flagrante. E um dia ele chega diante do juiz por aquele crime que ele cometeu. E quando ele chega lá, o advogado de defesa se levanta e diz, tem nada a ver com a história de vocês, tá, Joyce? Tá bom, meninas? O advogado de defesa levanta e diz, senhor juiz, eu sou o advogado de defesa do Luiz. E o de acusação diz, e eu sou o que veio aqui para acusar ele. O juiz pergunta, qual é a acusação? O advogado de acusação diz, ele roubou e foi pego em flagrante, senhor juiz. O juiz faz, o negócio é sério. E você, advogado de defesa, o que você diz? É verdade, senhor juiz, ele foi pego roubando. E olha, nisso estão assentados os donos do banco, né? Mas olha, senhor juiz, meritíssimo, ele roubou porque a vida está muito difícil. O Luiz não está conseguindo trabalhar direito.
não está tendo dinheiro para pagar suas contas. Sua esposa está a ponto de deixá-lo. Suas meninas foram expulsas da escola porque não teve como pagar a mensalidade. Na geladeira tem um leite de 3 meses atrás. O juiz então se comove com aquilo. Ele diz, tudo bem, eu entendi. E os banqueiros estão ali esperando para ver o veredito de condenado, vai para a cadeia. E o juiz então aplica misericórdia. Volta o texto lá para mim, Sara. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Ele diz, Luiz, o que você fez foi muito feio, mas eu vou te perdoar. Nisso a Joyce levanta, dando gritos de alegria, as meninas choram, e os banqueiros começam a xingar o juiz, e toda aquela comoção acontecendo. E o Luiz levanta e vai embora para casa. Isso foi a aplicação do que, irmãos? Da misericórdia, do perdão, da graça. O que ele merecia era ser preso. Quantos anos vocês acham que ele deveria ser preso por ter roubado um banco? Hã? Você é quase da lei, já falou negócio de vida, né? Tá feio já, né? Muito tempo, né? 7 anos. Você já é muito misericordiosa. A verdade é que o juiz aplicou misericórdia e disse, eu vou te perdoar. Isso é o perdão. Agora a justificação é se o juiz fizesse o seguinte. Tem mais, senhor Luiz. Eu não só vou te perdoar, como eu vou rasgar o processo. Aleluia. Eu vou pôr fogo nesse processo. Não vai constar nada contra a sua vida, porque se o juiz só perdoasse, ele ia ter um recorde no histórico dele. E se ele fosse arrumar um trabalho, por exemplo, lá na Target, o gerente da Target ia olhando, ladrão de banco. Vou dar emprego para esse cara, não, esse cara vai me roubar aqui. Né? Ele ia ter uma mancha no histórico dele. Porque Deus fez comigo e com você, querido irmão, querida irmã. Ele não só aplicou misericórdia, nos perdoando dos nossos pecados, mas ele rasgou todo o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Aleluia. E não só isso. A Bíblia diz que ele está diante de Deus constantemente, fazendo o que por mim e por você? Intercedendo. Porque os da lei, que acham que são da graça, dizem assim, perdoou os pecados para trás, onde eu converti. Mas depois que eu converti, não. Por que você acha que tem um intercessor diante de Deus por sua causa? Por que você acha que a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, todavia se alguém pecar, temos advogado perante Deus. Pastor, é muito bom para ser verdade. É muito bom. E é verdade. Se você não entende a justificação, querido, você vai viver debaixo de condenação o tempo inteiro. Muitas vezes a gente nem sabe que nós estamos vivendo debaixo de condenação. E um crente debaixo de condenação, ele não consegue pedir coisa alguma para Deus. Ele pede, mas ele acha que ele não é merecedor. Exato. Eu vou acordar o povo da mídia, quer ver? Olha, o Senhor está dizendo, todas as vezes que você peca, um advogado de acusação vai diante de Deus e diz, pecou. E o de defesa, que é o seu Senhor, o seu justificador, chega e diz, qual é a acusação? E o advogado de acusação diz, pecou. E quem pecou tem que morrer. Tem que ser derramado sangue, tem que pagar com a vida. O que Jesus fez foi, ele chegou diante de Deus e disse, não tem problema. Eu pago a dívida dela. Eu pago a dívida dele. Glória a Deus. E tem mais, eu vou pagar de uma vez por todas, porque minha vida é muito cara, então vai servir para todo mundo. É isso que a Bíblia diz, que o meu pecado e o seu já foi perdoado. Quando você vem tomar a Santa Ceia, você precisa ter esse entendimento. Você precisa ter compreensão. Os meus pecados já foram perdoados. Pastor, mas eu ainda peco, eu ainda faço umas coisas erradas. Pois é, não deveria. Mas quando você faz, tem advogado para você. Aleluia. O pecado na sua vida, meu filho,
Ele não é mais uma ocorrência constante, ele é um acidente de percurso. O Espírito de Deus que hoje habita dentro de você, quando você peca, ele te incomoda. Mais cedo ou mais tarde, ele vai dizer para você: você não deveria ter falado daquele jeito, você não deveria ter feito daquele jeito. Ele fala comigo o tempo inteiro. Às vezes eu dou umas respostas meio grossas, meio brutas, e ele fala comigo: não é assim. Não precisa ser desse jeito. O Senhor fala com você. O Senhor te fala quando você fez algo de errado. Vem aquela convicção no seu coração? Sim ou não? Sim. Então você tem Ele falando com você, querido. Amém. O mesmo que fala para você não fazer é o que entregou a vida dele por você. Amém. Ele fala para você não pecar porque ele não quer você viver como escravo do pecado mais. Você hoje foi feita filho, filha. Amém? O autor de Hebreus, ele diz que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote. Eu não vou nem abrir a Bíblia aqui, não. A Bíblia diz que uma vez por ano o sacerdote entrava diante de Deus para oferecer sacrifício por si e pelo povo. Ele entrava amarrado, ninguém podia entrar com ele. Ele entrava amarrado pela cintura e tinha uns sininhos. O resto do ano inteiro ele recebia as pessoas para fazer sacrifício por elas, lá no tabernáculo. Mas uma vez por ano ele entrava. E aí ele entrava e fazia o sacrifício por ele e pelo povo. E se ele voltasse caminhando normal, tinha dado tudo certo. A Bíblia diz que Deus tinha aceitado o sacrifício dele, por consequência, porque ele era o representante do povo, tinha aceitado também o sacrifício seu. Então, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, era aceito por Deus, você também era. O povo também era. Mas quando Deus não aceitava o sumo sacerdote, o sacrifício dele, ele caía morto, o sininho vazio, blim, 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 blim. O povo falava: ixi, vai ser um ano terrível. Aquele ano ia ser um ano complicado. Aí eles puxavam o sacerdote morto para fora. A Bíblia diz que eu e você temos um sumo sacerdote que é um pouquinho diferente. Eu estou encerrando. Hebreus 4, 14 até o 16 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Olha o que ele está dizendo. Você vai conservar firme a sua confissão de quem você é, que você foi lavado, que você é remido, que você foi redimido, que você foi perdoado, que você foi justificado por causa do sumo sacerdote que entrou. Ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Tudo que você pensar que você já passou, que você vai passar, ele passou primeiro. Ele foi tentado primeiro, mas ele não pecou. E aí o autor de Hebreus termina dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso é relativamente difícil de compreender. Deus sendo Deus, Jesus sendo Deus, ele se fez homem, mas não perdeu a natureza divina dele. E sendo homem, ele era Deus. Sendo 100% Deus, ele era 100% homem. É uma matemática que não fecha. Sendo 100% homem, ele era 100% Deus. Ele é o nosso pastor. Você já falou isso várias vezes. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Mas alguém poderia dizer: pastores até sabem cuidar de ovelha, mas ele não sabe o que é ser ovelha. Porque essa é uma acusação, uma alegação que eu já ouvi. Alguém aqui sabe o que é ser ovelha? Você já teve carrapicho garrado no seu pelo? Igual uma ovelhinha tem? E o pelo fica todo embolado? Não, você nunca teve. Você já teve medo do uivado do lobo? Não, você nunca teve. Você não sabe o que é ser ovelha. O nosso pastor, alguém poderia dizer, ele não sabe o que é ser ovelha. Mas o interessante é que lá em Apocalipse, capítulo 7, lá na frente, Apocalipse 7, 17, sabe?
Isso, diz assim: pois o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará. Você já tinha lido isso na Bíblia? Quem te apacenta é um cordeiro. O seu pastor é uma ovelha. Ele sabe do que te aflige, querido. Ele sabe, ele experimentou na pele tudo aquilo que você experimenta. Aleluia. Toda dor de cabeça que você acha que você sente, ele levou sobre ele. Ele sabe o que é ter uma dor de cabeça que não é curada. Glória a Deus. Ele sabe o que é uma virose. Ele sabe o que é medo. Ele sabe quais são as angústias que correm no seu coração. E Hebreus disse: porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. O seu sumo sacerdote, ele se compadece de você. E se ele foi aceito por Deus, se o sacrifício dele foi aceito diante de Deus, você é aceito diante de Deus. Aleluia. Você hoje pode entrar confiadamente diante do trono da graça, pode tomar santa ceia sem nenhuma acusação. Mas não só isso, porque sei que você ouve de mim já há muito tempo. Mas você precisa ouvir que você pode pedir o que você quiser do seu Pai. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele, graciosamente, todas as coisas. Aleluia. Você quer paz? Fala para ele: eu preciso de paz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você precisa melhorar as finanças da sua casa? Senhor, me ajuda. Me faz prosperar. Amém. E lembra, ele foi o Senhor quem falou que o Senhor não poupou seu próprio filho. Por que o Senhor vai me negar? Deixa eu fazer uma pergunta. O que você acha que Deus vai te negar? O que Deus pode te negar? Se Ele, sendo 3 em 1, entregou Ele mesmo por sua causa. Ninguém matou Jesus, filho. Ele se entregou por amor. Amém? Fique de pé por um momento. Tudo isso você experimenta e você vive pela fé. Hebreus 10, 19 até o 22, não precisa colocar. Sara diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Eu vou te dizer, para entrar no lugar da comunhão, para entrar no lugar que a gente cantou aqui agora há pouco, o lugar do descanso. Pelo sangue de Jesus, você entra, não é pelo seu sangue, não é pelo seu esforço, é pelo sangue dele que foi derramado. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Primeiro torpedo: Deus é por mim. Quem será contra mim? Deus é por você. Quem será contra você? Segundo torpedo: você foi justificado. Quem intentará acusação contra você? Você pode pedir o que você quiser para o seu pai, ninguém tem o direito de falar nada para você. Amém?